Tem um levantamento muito importante sobre a atuação parlamentar do Brasil, Congresso em destaque aqui. Queria que você refletisse sobre esse dado que a gente vai analisar. Um deputado federal custa por ano o equivalente à renda de 133 trabalhadores. Os parlamentares custam, em média, mais de 3 milhões de reais por ano. Já o rendimento anual per capita dos trabalhadores é de 24 mil reais, de acordo com dados que foram divulgados pelo IBGE na última sexta-feira. O levantamento foi feito pelo site Poder 360. Já para manter os 513 deputados da Câmara, são necessárias, infelizmente, deixa eu ver se eu tenho o dado aqui, 67.834 pessoas trabalhando anualmente. Os políticos da Casa Baixa custam 1,68 bilhão de reais por ano. São estatísticas assustadoras, né? É um levantamento que a gente precisa analisar, discutir, porque é preciso que 133 trabalhadores, se você reúne o valor médio de ganho, né, de faturamento de um trabalhador, você reúne 133 trabalhadores, esse valor seria necessário para sustentar um deputado federal. Cristiano Beraldo, onde foi que nós erramos? Candidato, se a gente começar a falar da origem dos nossos problemas, a gente vai ter que voltar no processo de independência do Brasil, que foi conduzido pela elite e não pela população brasileira. Nós não criamos essa identidade. O Brasil vive essa dinâmica onde o Estado é utilizado para favorecer poderosos e amigos dos poderosos, e a população brasileira, a ela cabe trabalhar e pagar a conta, quietinha, sem educação. Quanto mais burro e ignorante, melhor. Essa é a dinâmica brasileira que prevalece até hoje. E faço aqui uma lembrança que o Conexão Mota já recebeu convidados do Mota para um papo muito interessante a respeito do processo de independência do Brasil. Mas, enfim, voltando aqui ao nosso tema. Na verdade, Caniato, essa análise, quando você pega o valor do salário médio das pessoas para poder pagar o custo de um deputado, não é exatamente essa conta que me parece ser a mais apropriada. O que a gente precisa avaliar é o quanto a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, a estrutura pública brasileira custa com base naquilo que cada um de nós paga de imposto. Porque é a parte da nossa receita da qual abrimos mão para financiar um Estado que hoje é completamente inoperante, incapaz de nos dar segurança, incapaz de nos entregar um senso de justiça com J maiúsculo, incapaz de permitir que as pessoas, a partir do seu trabalho duro e honesto, consigam prosperar. Infelizmente, esse Estado que nós todos financiamos hoje produz uma nação de pessoas improdutivas que tira do Brasil a possibilidade de brilhar no futuro. Essa história de que Brasil, país do futuro, Brasil, país do futuro, porque chegar ao ponto que se fala, que se usa de referência como futuro para o Brasil, esse país rico, pujante, tão grande, com tantas riquezas naturais, com tantas vocações e capacidades, se nós conseguirmos explorar isso tudo, usar isso tudo para benefício de toda a população brasileira, esses políticos vão ter que ir embora do Brasil ou serão presos. É isso que vai acontecer. Então, a dinâmica que temos hoje é uma dinâmica que não favorece o uso adequado do dinheiro nosso. Um dinheiro público refere-se a nós. Nós somos o público que entregamos o nosso dinheiro para financiar a improdutividade que hoje nos assola. Então, só para concluir aqui, a gente vê, Caniato, que o Brasil ele precisa realmente ser refundado para que a gente consiga ter um direcionamento adequado dos recursos públicos e a gente usar o exemplo que está acontecendo nos Estados Unidos com Elon Musk diante da Secretaria ou do Departamento de Eficiência Governamental.
E isso será fundamental para qualquer país que queira se manter competitivo. Será que conseguiremos dar esse reset no Brasil? Será? Você, Mota, o levantamento feito que indica que 133 pessoas precisam trabalhar para sustentar um deputado. Enquanto o Beraldo trazia a análise dele, eu pude ler algumas manifestações e algumas pessoas falaram, bom, nós é que ganhamos pouco, outras pessoas, bom, é preciso olhar para o que custa um deputado e fazer a comparação com a atividade parlamentar. O que ele produz de relevante? Enfim, são vários recortes que a gente poderia trazer aqui para analisar, criticar ou até elogiar. Vai lá. Que é fantástico ter uma audiência assim, que já adivinhou o que eu ia dizer. O grande economista americano Thomas Sowell, num dos seus melhores livros, ele diz o seguinte: não importa quanto ganha um deputado. Por mim, o deputado podia ganhar $1 milhão por mês. O que importa é o resultado do trabalho dos deputados. E a mesma coisa pode ser dita aqui no Brasil, aliás, com muito mais ênfase. O custo do deputado é o menor dos nossos problemas. A questão principal é o que eles fazem ou não fazem. Nós temos, acabamos de falar disso, uma legislação penal que pune o cidadão de bem e recompensa o bandido. Nós temos uma legislação tributária que era uma piada. E agora, com a reforma tributária, a chamada reforma tributária, uma reforma que não reduz imposto, virou uma piada de mau gosto. O Brasil é o país que tem leis que pegam e leis que não pegam. E tem leis que não existem, mas são aplicadas. O patrono da educação brasileira é Paulo Freire, um revolucionário marxista. Os deputados, pelo menos assim parece, passam a maior parte do seu tempo brigando por emendas. Pensem nessa palavra, emendas. Mas parece que quem precisa ser emendado é o próprio Congresso, que não consegue nem mais estabelecer a sua independência como poder autônomo. Você, Rodolfo Maris, um levantamento que indica que, em média, 133 trabalhadores nós precisaríamos somar o valor do que cada um ganha, desse universo de 133, para conseguir sustentar o custo de um deputado federal. Mas é preciso olhar também para a produção parlamentar, né? O que esses deputados contribuem para o país, né? Eu acho que essa é uma questão também importante a gente se dedicar. Sim, claro. E aqui eu lembro das minhas aulas de filosofia, eu lembrei aqui de Sócrates, que falava muito sobre arete, que significa excelência. A política de Sócrates nunca foi de fato implantada em lugar nenhum, mas ele falava uma coisa muito interessante, que o vocacionado, que é quem tem essa arete, é quem de fato deveria ser os políticos daquela época e para toda a humanidade. E se nós voltarmos lá no dia 6 de maio de 1826, no site da Câmara dos Deputados está o seguinte, olha só, a sessão de abertura da primeira legislatura da Assembleia Geral Legislativa ocorreu em 6 de maio de 1826, quando, enfim, os deputados e senadores puderam participar do processo legislativo brasileiro, 3 anos e meio após a proclamação da independência do Brasil. Ou seja, teremos que voltar para que tudo isso mude, para que esses números que você narrou aqui, Caniato, sejam mudados. Nós deveremos pegar ali a máquina do tempo de volta para o futuro, sabe aquela máquina, aquele carrão lá, aquele... DeLorean. O DeLorean, muito bem. Nós temos que colocar cada um dos brasileiros lá, voltar para tentar mudar isso, porque parece que é uma praga, isso não vai acabar, isso não vai mudar. Aí agora a questão é pensar positivo. Eu convido você a participar desse meu raciocínio aí em casa. Se todo o poder emana do povo, por que a gente vota errado numa eleição? Por que a gente é a favor de pessoas que são artistas, que têm os seus números na internet gigantescos, que são pessoas populares, que são pessoas que são conhecidas aí nas redes sociais, têm seus milhões de seguidores, mas não têm arete alguma, não tem vocação política?
nem sabe o que se trata, nem sabe o que faz um vereador, o que faz um prefeito, mas ainda assim conta com voto popular. Aí a gente tem que colocar as mãos na nossa cabeça e pensar consciente nas próximas eleições. Qual é o político que a gente quer lá na frente nos representando para acabar com essa mamata? São mais de 67 mil brasileiros poderiam estar sendo beneficiados desse dinheiro todo. É uma questão de narrativa? Claro que não, é uma questão de interpretação. Votar consciente é o que faz nós, comunicadores aqui, tentar colocar essa prática no dia a dia e fazer você ter esse tipo de consciência. Agora, Cristiano Beraldo, quando a gente traz essas estatísticas, levantamentos, quanto custa um deputado ou quais são os custos que envolvem a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, a gente precisa olhar para uma percepção de grande parte do público, né? Grande parte dos brasileiros. A nossa classe política, em linhas gerais, ela é mal avaliada. Não dá para a gente falar outra coisa senão que as pessoas não veem com bons olhos a atividade de deputados e senadores. E aí eu lhe pergunto, por que a percepção da população é que esses deputados e senadores não valem o que eles custam? Aí a gente tem que olhar para o outro lado dessa equação também, Canhato, que é a baixa compreensão da estrutura política brasileira. Então, o cidadão médio brasileiro, ele tem uma opinião sobre algum político. Ele gosta de A, ele não gosta de B, isso aí está natural porque hoje, sobretudo, com as redes sociais, onde se debate política de uma forma muito acalorada, ele acaba tendo uma opinião sobre aquilo que ele está vendo ali, que está chegando até ele. Isso, entretanto, não se confunde com o fato que cada um dos cidadãos brasileiros precisam compreender como o Estado brasileiro funciona. A gente tem grandes artistas brasileiros, referências nas suas áreas, com milhões de seguidores que, ao serem perguntados qual é a diferença entre um vereador e um senador, não sabem responder, não fazem a menor ideia. Isso demonstra que não há uma preocupação, um interesse, uma vontade de saber como o Brasil funciona. E se você não sabe como funciona, você não conseguirá ter a consciência que o Rodolfo cobrou aqui, né? Chamou, que ela é essencial. As pessoas, para elas protestarem contra alguém que está fazendo algo ou sendo improdutivo, para elas conseguirem pegar estas duas informações. Olha, essa pessoa custa demais para ser um deputado e ela produz de menos. Eu preciso me opor a ela porque ela está fazendo o meu dinheiro ser jogado no lixo. Nós não temos esse senso. Aliás, Canhato, um dos grandes problemas do Brasil é que as pessoas não compreendem o valor do seu próprio dinheiro. Nos Estados Unidos, as pessoas, em geral, até um determinado nível, elas ganham por hora. Sobretudo os jovens, você começa a sua carreira, o seu primeiro emprego será um emprego onde você ganha por hora. E o que ganhar por hora traz para cada uma dessas pessoas? O senso de que o seu tempo vale. Quando você diz, eu não vou trabalhar hoje porque eu vou jogar bola com os meus amigos, você tem a consciência de que aqueles X dólares que você ganharia naquele tempo, você está abrindo mão dele, que o seu futebol está tendo um custo para você. E aí você toma uma decisão consciente. Quando você paga um imposto, você consegue fazer uma associação e dizer assim, nossa, eu tive que trabalhar tantas horas para pagar esse imposto. Só que no Brasil nós vivemos o oposto disso. Não apenas por interesse do governo, de que as pessoas não vejam, não compreendam o quanto pagam de impostos, mas também porque há um interesse da dinâmica do setor bancário brasileiro que suga dinheiro dos trabalhadores a partir da cobrança de juros exorbitantes, porque vivemos no Brasil, num país de juros exorbitantes, onde as pessoas são submetidas a pagar 400% de juros no cartão de crédito, e esta dinâmica onde você não consegue perceber o valor do seu dinheiro vai empurrando as coisas a ter uma dinâmica onde as coisas só acontecem, você não se aprofunda, você não se revolta com o objetivo, com o foco certo, e o Brasil continua te entregando aquilo que sempre entregou. Você sobrevive, políticos poderosos, os amigos do poder, vão vivendo um vidão. É tão interessante isso que o Beraldo traz, porque trabalhadores brasileiros que hoje em dia têm contato
com a remuneração por hora, ou que acabam sendo remunerados por serviço, né, aquele serviço específico, tem uma percepção diferente sobre o regime de trabalho, né? Aqueles que, por alguma razão, perderam um trabalho CLT e optam em entrar nessas empresas que vendem o serviço de aplicativo, elas fazem um cadastro ali e acabam trabalhando por hora. Ela determina a sua carga horária, né? E aí, quando alguém, muitas vezes do governo federal, sugere a regulamentação, não, a gente quer que você tenha a carteira assinada. Sabe o que os motoristas de aplicativo falaram? Não, senhor, não quero. Quero ser livre, quero eu organizar minha carga horária. Se eu quiser puxar 12 horas hoje, 14 horas amanhã, e aí na quinta-feira não fazer absolutamente nada porque eu tenho, sei lá, um compromisso, prefiro ter essa autonomia. A gente tem observado justamente essa discussão levantada pelo Cristiano Beraldo, que é algo muito comum nos Estados Unidos, né, Beraldo? A remuneração por hora. Não é sempre assim, né? Não é uma regra, há exceções, há casos em que a pessoa pode receber o salário e trabalhar por um período, não necessariamente por hora, mas isso acontece demais, inclusive com os mais jovens, que muitas vezes têm mais de um emprego, né? É isso mesmo, essa é a dinâmica que está no centro do funcionamento da sociedade americana, e isso é extremamente positivo, extremamente importante para fazer dos Estados Unidos o que ele é hoje. Critiquem o quanto quiser. Quem conhece os Estados Unidos, quem lê a respeito dos Estados Unidos, sabe que lá é um país onde você, pelo seu próprio esforço, você consegue evoluir e crescer na vida. Luiz Felipe Dávila também vai participar desse debate. Vocês vão se perguntar, cadê ele? Thaís Brito, a nossa coordenadora, identificou na rede social do Dávila uma postagem que trata justamente desse assunto. Olha o Dávila. O Dávila está vindo para cá, né? Está em voo, por isso que ele não pôde participar hoje, o Rodolfo aqui com a gente, mas o Dávila fez uma postagem justamente sobre esse levantamento. E o Dávila escreve, que a gente discutiu aqui, né? 133 brasileiros trabalham o ano todo para bancar um deputado. Então, para sustentar os 513, são necessários 67.834 trabalhadores. Cada deputado custa R$3.200.000 por ano, dinheiro que pagaria, em média, 58 professores ou 70 enfermeiros. E aí o Dávila termina fazendo essa pergunta, né, para os seus seguidores. E aí, está valendo a pena sustentar esse sistema? E aí, né, Mota, se quiser encerrar, a gente acaba caindo naquele seu questionamento, né? A percepção de cada cidadão em relação ao custo do deputado, mas o que ele tem oferecido ao país, né? A atividade parlamentar que a gente tem observado ao longo dos últimos anos, está fazendo jus àquilo que eles recebem? Não. A resposta é fácil. Não. Eu acho que a gente poderia fácil reduzir o Congresso Nacional a 50 deputados. Se você pegar os 50 melhores deputados lá, eles talvez produzissem mais e melhor do que os 513 produzem hoje. Agora, eu acho que a gente está sendo injusto com os deputados, porque há muita gente no Estado brasileiro ganhando muito mais dinheiro do que um deputado. Há um grande número de servidores muito bem remunerados no Estado brasileiro. A gente não tem esses números agora, mas alguns dos maiores salários do país são pagos a servidores públicos não eleitos. Tanto, eu vou citar só um aqui, né? Uma das melhores remunerações do país é a da classe de auditores fiscais, ou seja, cobradores de impostos. É isso. Algumas das melhores mentes do Brasil, algumas, ou talvez eu possa dizer, a maioria dos jovens mais brilhantes desse país entra já na universidade com a cabeça no concurso público. Mas o que você quer ser, meu filho, quando você sair da faculdade? Eu quero fazer um concurso. Não, isso eu estou reproduzindo uma conversa que eu tive com um jovem, não faz muito tempo. Não, essa parte eu já entendi, mas concurso para quê? O que você quer fazer? Não, qualquer coisa. O primeiro concurso que aparecer eu faço, depois eu estudo para outro, depois eu estudo para outro. Na maioria dos países do mundo, você tem uma escolha. Aqueles que querem ganhar muito dinheiro, mas não estão muito preocupados com segurança, vão para a iniciativa privada. Tem outras pessoas que preferem estabilidade, segurança, a garantia do salário depositado no final do mês, a garantia de algum tipo de aposentadoria. Esses vão para o Estado.
Aqui no Brasil, criaram uma inovação. Você vai para o Estado e tem as duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue ganhar muito dinheiro e você consegue ter estabilidade. A gente, acho que foi semana passada, deu a notícia aqui da revolta que está acontecendo num sindicato, porque uma empresa estatal decidiu que os funcionários precisam comparecer à empresa pelo menos 3 dias por semana. Hoje, eles só comparecem 2 dias por semana. Isso é em uma estatal e isso é o que a gente sabe. Imagine o que é a realidade. Pois é, o Mota mencionou o funcionalismo público, né? O teto do funcionalismo público é o salário recebido pelos ministros da Suprema Corte Brasileira. Agora, quem acompanha o noticiário pôde, naturalmente, observar que há casos e exceções, né, em que, sei lá, um magistrado de um tribunal de justiça tem lá o seu salário 39 ou 41 mil reais, só que eles ganham aqueles penduricalhos, né, são bonificações, ou vale isso, vale aquilo. E aí você se depara, notícia de janeiro de 2025, super recente. E aí tem um levantamento do UOL. Pelo menos 41 juízes ganharam mais de 500 mil reais em 2024. Então são distorções, né, que o funcionalismo em alguns momentos permite, e aí tem um servidor que acaba recebendo mais de R$500 milhão em um único mês. Enfim, é algo que a gente precisa também considerar, mas há vários outros exemplos. O Mota também trouxe um bom exemplo dos fiscais da Receita Federal. Quer arrematar? Tem algum complemento, Rodolfo? Não, só rapidamente, o que o Mota disse aqui sobre enxugar e colocar os 50 melhores deputados faz todo sentido. A gente vive num governo gastão, que a toda hora aqui tentando enxugar de algum momento ou arrecadar mais, né? A gente está num país das taxas. Por que não faz isso? Por que não reduz pela metade ou a 1/3 dos deputados? Aí eu quero ver como é que vai ficar a coisa. Pois é, possibilidade quase zero disso acontecer, né, Cristiano Beraldo? A gente, assim, temos alguns problemas, né, no Brasil, a gente já falou disso aqui. Agora, obviamente, o salário base no Brasil é muito baixo. A gente vê a ficção que existe até na separação da classificação de classe social no Brasil, feita pelo IBGE, onde pessoas que ganham, se não me engano, coisa de R$5 mil por mês são consideradas classe média. Ora, a pessoa que mora numa grande cidade como São Paulo, para ganhar R$5 mil por mês e ser considerada classe média, nós não queremos nem ver o que acontece quando a pessoa é considerada pobre, porque há um descompasso imenso sobre salário e custo de vida no Brasil como um todo. O custo de vida no Brasil aumentou demais. E a gente vê que usar essa comparação talvez não nos traga a melhor reflexão sobre este problema, porque este é um problema, volto aqui ao início da nossa discussão, este é um problema de produtividade, o que estou entregando à nação brasileira que paga a conta. E trazemos aqui o exemplo do próprio Poder Judiciário, que custa mais de 100 bilhões de reais todos os anos para produzir o quê? Produzir uma justiça lenta, produzir um ambiente onde a gente sente falta da confiança no judiciário para punir aqueles que cometem crimes, e a gente vê esses absurdos como salário médio de R$500 mil para quem é um servidor público do Poder Judiciário. Pois é, eu vi um recorte rápido aqui, classe A, renda total do domicílio, né? Então teria que somar os rendimentos de pai, mãe e filhos, por exemplo, R$24 mil. E aí, classe B, renda domiciliar, de 8, aí sim até R$24 mil. Enfim, são as distorções dessas classificações do que é classe A, o que é classe B, o que é classe média. E a depender do número de televisores que você tiver em casa, você pode ser classe A, B ou C. É uma coisa muito curiosa. Rodolfo, a gente tem que ir para o break, você tem um minutinho. Não, rapidamente. A Bíblia diz que um abismo acaba levando outro abismo. A gente está falando aqui de quanto um cidadão deve ganhar. Mas a gente tem que lembrar também que esses números são alavancados pelas pessoas que não conseguem preencher uma ficha de trabalho. Hoje são 7 milhões, segundo o IBGE, 7 milhões de desempregados no Brasil, que é uma taxa exorbitante, é uma taxa muito grande. E a gente tem que prestar atenção também em quem são os novos formados, quem são as pessoas que estão saindo da escola, pessoas que estão saindo com analfabetismo funcional gigantesco. 30% da nossa população hoje para essas pessoas, são analfabetos funcionais, que não conseguem preencher uma ficha de emprego. Então, esses números também da questão salarial são alavancados por essas pessoas.